Paz seja convosco. Durante todo o tempo meu de vida cristã, hoje no domingo de ressurreição, pouco depois do amanhecer, eu estava na igreja celebrando a minha salvação, a salvação dos meus irmãos em Cristo Jesus, porque aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados também havia ressuscitado. Mas hoje, em tempos de pandemia, de coronavírus, eu quero dividir essa alegria com você, meu amigo, minha amiga, para quem eu estou mandando essa mensagem. Paz seja convosco. Foi o que o Senhor Jesus falou assim que chegou na frente dos seus discípulos, depois de ressuscitar. E eu queria também que essa paz estivesse em seu coração. Essa paz que é tranquilidade. Ela pode significar tranquilidade nacional, uma coisa que a gente precisa. Ela significa também paz entre indivíduos, paz na sua casa, paz nas suas relações. Mas ela também e principalmente significa paz com Deus. Você tem essa paz com Deus? Eu quero muito, do meu coração, que você a tenha. E essa paz com Deus depende fundamentalmente de você receber o Cristo ressuscitado. Isso não foi fácil. No relato de Lucas, muitos que estiveram com Jesus, num primeiro momento não creram. Então eu queria te convidar nessa manhã a romper a barreira da incredulidade acerca da ressurreição de Cristo. As mulheres, primeiramente quando viram o anjo, e o anjo disse: "Ide, conte para os discípulos", elas tiveram medo e se calaram. Quando Jesus encontrou os 11 pela primeira vez, e ao estar com eles, eles não creram, não reconheceram a Jesus. As mulheres, quando contaram para os 11, eles acharam que era um delírio. Jesus caminhou com 2 discípulos no caminho de Emaús e eles estavam como que os olhos impedidos de reconhecer que era o Filho de Deus. Querido, querida, a gente precisa, para ter paz, a gente precisa crer que Jesus ressuscitou dos mortos, que Ele está vivo. E esse crer é muito mais do que simplesmente ter uma opinião. No relato de Lucas, quando Jesus apareceu e disse aos discípulos: "Paz seja convosco", o texto nos diz que eles ficaram surpresos e atemorizados porque acreditavam estar vendo um espírito, um fantasma. Esse acreditavam aqui significava ter uma opinião sobre. Mas Jesus, ao dizer para aqueles discípulos no caminho de Emaús, ele disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. E esse crer é o confiar. Para que você tenha paz, e eu queria muito que você tivesse essa paz, você precisa crer no Cristo ressurreto ao ponto de confiar a Ele a sua vida, ao ponto de reconhecer que a ressurreição de Cristo é o complemento de uma obra completa que Deus fez para que você tivesse paz. É o complemento do plano de Deus para salvar a sua vida. Esse é o sentido do crer, do pistel no grego, que significa confiar que algo foi feito e esse algo é suficiente para você ter paz. Jesus, depois de ressuscitar, foi assunto aos céus. Ele subiu, como dizem as Escrituras. Mas antes disso, ele explicou para os seus discípulos as Escrituras. E aí o texto nos diz, no versículo 45, que foi aberto o entendimento dos discípulos. A mente deles foi
aberta para compreenderem todas as promessas das Escrituras. E aí, quando Jesus é assunto aos céus, depois de levar os discípulos para Betânia, eles voltaram para Jerusalém, os discípulos, cheios de alegria, tomados de júbilo, e voltaram adorando a Deus. E depois o texto diz, no finalzinho, o último versículo de Lucas, que eles estavam sempre no templo louvando a Deus. Essa mensagem da ressurreição, hoje, no domingo de 2020, pode ter um significado todo especial para você. Pode ser o dia em que você passe a confiar no Cristo que ressuscitou, para que você tenha paz com Ele. O apóstolo Paulo disse que são necessárias duas coisas para a gente ter paz. Quando ele fala na carta aos Romanos que nós, uma vez justificados por Deus, temos paz com Ele, mais na frente ele diz que são necessárias duas coisas. Primeiro, com a sua boca você confessar Jesus como Senhor da sua vida. E segundo, no seu coração crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Não é apenas ter uma opinião, mas é confessar para a sua alma que o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cumpriu plenamente o plano dele para que a gente pudesse viver tendo Ele como Senhor da nossa vida e tendo paz com Ele e na sua ressurreição. Desejo para você uma boa Páscoa e que Deus te abençoe ricamente com essa graça, a graça da ressurreição em Cristo Jesus, que nos trouxe paz e salvação. Um grande abraço.